Graças ao Senhor, mais um dia. E só os fortes vieram hoje, amém? Quem são os fortes? Ele fala, glória a Deus. Só os fortes. Hoje, crente Nutella ficou em casa por causa da chuva. E crente raiz, né? Encarou aí e veio. Glória a Deus. Queridos irmãos, nós estamos na nossa série sobre a rocha. E nós iniciamos há 15 dias atrás. E como vocês sabem, o objetivo dessa série é nós abordarmos alguns assuntos pouco polêmicos, mas necessários de nós criarmos uma ideia, um fundamento, porque mais do que ter argumento para debater, você precisa ter fundamento para permanecer. Amém? Então, grava essa frase aí. Mais do que você ter um argumento para debater, você precisa de um fundamento para permanecer. E nós falamos semana passada sobre o feminismo. Na verdade, nós começamos, é um assunto que não se esgota em um dia, uma noite. E nós vamos entrar hoje em um tema chamado ideologia de gênero. Por que é importante, pastor, falar sobre isso no púlpito? Porque nos últimos dias nós temos percebido, de forma muito sutil, essas ideologias entrando dentro da linguagem cristã. E o pior ainda é, muitas vezes, sustentada em uma visão cristã. Porém, todas elas vão contra a Bíblia, vão contra a palavra de Deus. Então, a minha visão e a minha intenção com isso não é tornar você alguém que vai brigar por isso. Amém? Mas é tornar você alguém fundamentado, para que não seja nem sequer atraído a isso, e nem se sentir na obrigação de responder ninguém. Você não tem a obrigação de responder a pergunta, ao questionamento de ninguém quanto a isso, mas você precisa estar fundamentado naquilo que você crê. Às vezes nós achamos que pelo fato de nós não conseguimos responder, estamos sendo ridicularizados. Não, você não tem que dar resposta a ninguém, amém? A sua resposta é para o Senhor. É para Deus que a sua conduta precisa estar alinhada. E o seu testemunho as pessoas vão ver através dos frutos. Então, a ideologia de gênero é um mal, é um pensamento, é uma ideia que tem entrado na mente de algumas pessoas, principalmente as pessoas que estão dentro das universidades, que é um ambiente muito doutrinário, um ambiente onde essa linguagem ideológica se dissemina, e às vezes os professores se acham na autoridade de fazer tais colocações. E aí, às vezes, nossa geração mal fundamentada, ela acaba sendo engodada por uma explanação muito bem convincente de tais pensamentos. Cristãos que creem, que podem concordar com certas práticas, mas diga assim comigo, o pecado continua sendo pecado. O pecado não mudou, irmãos. Não existe nenhuma lei que regulamenta pecado. Amém? O pecado é o mesmo ontem, hoje e vai ser sempre. Aquilo que transgride a lei de Deus, aquilo que transgride a vontade de Deus é pecado. E de forma clara o Senhor espera de nós obediência. A obediência, ela não pode ser um fruto de uma oposição ao que Deus mandou, mas precisa ser, acima disso, uma resposta de amor ao Senhor. Amém? De entender que a palavra de Deus, ela é suficiente. E se você não é teólogo para ensinar, você é crente para crer. Amém? E ponto. Então tem gente que tem um chamado para ir lá e debater essas coisas. E isso não é para todos. Ok? Então você não tem que chegar lá na sala de aula, bater na mesa e dizer, não quero isso aqui. A não ser que você sinta o impulsionamento do Espírito e vai na sabedoria. Confrontando. Porém, é um chamado de alguns e não de todos. Então, bem, antes de eu entrar a nível teológico, bíblico, ok? Eu quero trazer uma visão sobre isso. Lembra que semana passada nós começamos a falar sobre o feminismo e onde isso começou a ser gerado, seus objetivos, as ondas que o feminismo veio gerando ao longo do tempo. A gente percebeu que começou sim por meio de uma ideia onde os direitos eram colocados em xeque. A gente entendeu que lutar por os direitos, isso não entra nem em discussão, é direito, precisa ser todo mundo, precisa lutar por eles. Mas isso começou a enganjar para outras perspectivas, e aí veio a segunda onda, uma onda onde a visão sobre o comportamento sexual começou a ser ali
enxergado, e depois a terceira onda, a qual hoje, né, se intitula, que é essa onda sobre a ideologia de gênero. Alguém aqui sabe, já ouviu falar sobre isso? Tá? Hoje acho que todo mundo aqui já ouviu falar sobre isso. Você sabe explicar o que é isso? Ah, pastor, já é uma ideia aí que estão dizendo aí que menino não é menina, menina não é menina, e pode escolher, e tem toda essa confusão. Só que não é só isso. Então vamos lá, o que é? É a primeira pergunta que vamos fazer. O que é ideologia de gênero? Essa chamada ideologia de gênero representa o conceito que sustenta a identidade de gênero, ou seja, consiste na ideia de que os seres humanos nascem iguais, sendo a definição de masculino e feminino um produto histórico ou cultural desenvolvido pela sociedade. Então, ou seja, ninguém nasce homem, ninguém nasce mulher. Isso é algo que é imposto ao longo da sua vivência, seja ela histórica, dentro de um contexto, ou cultural. E aí existe, né? E eu particularmente, eu olho para isso como uma afronta à é uma palavra grande, eu até escrevi aqui para infalibilidade, ou seja, Deus é um Deus que é infalível, Deus não erra. E quando essa ideologia tenta se impregnar, a partir daí a gente já começa a ver a distância com a palavra, que nos revela um Deus que não erra, que não falha, de um Deus que é pleno em tudo aquilo que ele realiza. E a Bíblia vai dizer lá em Gênesis capítulo 1, versículo 27, que Deus criou homem e mulher. A gente não vai encontrar nenhum outro embasamento bíblico que dê a ideia de que existam gêneros além desses. Ok? Então, essa narrativa de defesa, né, dos direitos para os que apoiam este movimento, e como eu já falei, como cristãos, nós não estamos aqui para questionar direitos. Direitos são direitos. Amém? Porém, a imposição desses pensamentos começam a ir contra o nosso direito de opinião, o nosso direito de sustentar a fé, a qual há muitos anos, há mais de 2000 anos, vem sustentando a sociedade, estabelecendo um padrão de família e então fazendo com que a sociedade cresça de forma saudável, conforme Deus planejou. Aonde a família é representada pelo patriarca, pela mãe e pelos filhos. Essa visão, ela destrói a visão original, saudável de família. E por quê? Porque ela remove cada pessoa, cada parte dessa instituição do seu devido lugar. Ou seja, se cada coisa está no seu lugar justamente para promover ordem, quando eu tiro cada coisa do seu lugar, isso vai promover o quê? Desordem. Imagina se eu tentar tornar o microfone guitarra, o teclado microfone, o baixo bateria, e a bateria, sei lá, um instrumento qualquer. Vai funcionar? Vai emitir som. Porém, vai ser um negócio muito bagunçado. Sim ou não? Porque tirou cada um do seu papel, do seu lugar, da sua função. E aí, quando cada um está na sua função, nós encontramos o que? Aquilo que na música a gente fala de harmonia. O som fica agradável, se ouve. Cada coisa no seu lugar. Então, sobre a ideia de defender direitos, a gente nem vai discutir. Porém, o que a ideologia de gênero é uma imposição a favor dessa desconstrução do modelo saudável de família. Então, a gente faz outra pergunta. Pastor, para que então eles creiam nisso, determinem que isso tem que ser por todos respeitado e aceito, a ciência, pelo menos, justifica isso? Corrobora com isso? A ciência assina embaixo essa visão? Não. A gente vai, quando você começar a estudar, e tem um documentário muito interessante, quem quiser depois assistir, depois me falar lá no Zap que eu mando para você o link. Onde conta muito sobre isso, e ele fala sobre a história de uma família que lá, mais ou menos em 1700 e pouco, eles tiveram um filho. Ou melhor, 1700 não, fui muito longe. Eu estava ainda com uma outra ideia aqui. Em 1965, tem que anotar para não esquecer, né? Para não falar dado errado. 22 de agosto de 1965. Pronto. Uma família chamada Heimer. O casal deu à luz a 2 filhos, homens gêmeos. Esses 2 filhos, né, cresceram saudáveis, fortes, até o 6º mês. E no 6º mês foi identificado que eles tinham um problema de fimose.
que para o judeu é aquela circuncisão. Então foram os dois submetidos a isso. Houve um erro médico, um erro médico. Os nomes dos meninos eram Bruce e Brian. E o Bruce teve o seu órgão genital dilacerado pelo médico. Na época não tinha, talvez, recurso suficiente. Aqueles pais ficaram, sem saber o que fazer. E eles, assistindo a TV, viram o depoimento, uma entrevista de um médico chamado John Money. E esse médico, ele foi um dos pioneiros acerca de trazer essa ideologia, onde o gênero de uma pessoa pode ser mudado, pode ser influenciado a uma mudança. Ou seja, o menino, ele pode ser ensinado a ser menina. E esses pais, sem saber o que fazer, foram buscar nesse médico solução, e esse médico deu a eles a possibilidade de tornar o seu filho, talvez, um experimento. A primeira pessoa que a ciência ia comprovar que isso era possível. Então eles começaram todo o processo hormonal, todo o processo de ensino, todo o processo de influência, inclusive colocando tanto o Bruce, como o Brian, em momentos onde eles tinham que ter encenar relações de homem e mulher para tentar implantar na mente daquela criança a ideia de que ela é menina. Porém, ele vai crescendo e a história vai dizer que ele nunca consegue se enxergar de fato como menino. O nome dele é mudado de Bruce para Brenda. Ele cresce como Brenda. E aí, na sua fase adulta, então os pais contam para ele, porque ele já estava o quê? Revoltado com aquilo, já não conseguia se relacionar como estavam tentando implantar nele. Ele era tendencioso para as brincadeiras dos meninos. Ele tinha essa visão mais masculina e estavam tentando implantar nele uma visão feminina. E aí os pais contam para ele decide então reverter o processo. Ele muda agora o seu nome para David. Ele se casa, adota um filho. Porém, o médico que havia começado o experimento, ele escreve um livro e faz com que essa informação ganhe cada vez mais autoridade, sendo que o seu experimento falhou. Só que teve um jornalista que, descobrindo a história, foi a fundo e trouxe isso à tona. E desmistificou e colocou por terra todo aquele trabalho científico que não foi possível fazer essa mudança. O destino daquela família, infelizmente, não foi bom. O David, agora, depois já de casado, adotado um filho, ele se suicidou. O seu irmão também. E seus pais se tornaram esquizofrênicos. Enfim, houve uma bagunça tão generalizada na família que toda a família foi desestruturada. Então a gente percebe que cientificamente não há nenhuma comprovação. A Escola de Pediatria Americana, eles fizeram uma pesquisa e eles colocaram uma tese, um informativo, enfim, sobre a pesquisa, em que eles colocaram basicamente 8 pontos que vão contra a ideologia de gênero, revelando os malefícios que isso produz na vida da criança. E o primeiro ponto que eles colocaram foi que o gênero ele é definido pela biologia do ser humano. Ok? O gênero ele é estabelecido pela biologia. Então, depois que toda tentativa científica de estabelecer um fundamento para que isso se tornasse aceito foi frustrada, o que acontece? Entra então as feministas que abraçam o movimento como uma oportunidade de solução para aquilo que elas queriam implantar. Como eu falei, houveram três ondas, basicamente, do feminismo. O primeiro é aquele onde a gente vê a luta pelo voto, pelos direitos civis, e esses foram conquistados. Porém, as feministas da segunda onda, elas diziam que, para que a opressão sobre a mulher tivesse um fim, esse conceito homem-mulher tinha que desaparecer. Porque elas achavam que toda a opressão que a mulher sofria estava associado ao fato delas serem mulheres. Entendem? Então, ou seja, era uma oportunidade de desconstruir a ideia de que menina tem que ser mulher, para que então ela pudesse, de repente, se tornar, ter o direito de ser homem, por gênero,
por escolha, e essa opressão, segundo as feministas que sofriam, pudesse ser ao longo do tempo desfeita. Só que isso não resolve o caso, isso piora o caso. Como você está entendendo? Eu só estou trazendo uma visão histórica. Então, a primeira onda, né, é o sufrágio, é o direito pelo voto. A segunda onda é a revolução sexual. Então, tem duas feministas aqui que ganharam muita força, que é a Beth Friedan e a Simone de Beauvoir. E a gente vai percebendo que, apesar de elas terem conseguido certos direitos, então elas começaram agora a abraçar a ideia da ideologia de gênero. Então, para elas, a feminilidade, tá, que está atrelada à maternidade, a preferências profissionais, ao apreço pelas crianças e até mesmo a domesticidade, é uma mística, ou seja, é algo que os homens ensinaram, implantaram nas mulheres para poder subjugá-las. Então, ou seja, o que elas estão dizendo? Que desde sempre foi ensinado que menina é mulher, e isso foi implantado, isso é uma mística, isso é uma mentira que foi ensinada. Agora elas estão dizendo que tem que desfazer isso. Olha aqui, diabólico. Sim ou não? Diabólico. E aí, uma boa oportunidade é o quê? A ideologia de gênero. Então, elas falam, tem uma outra ativista chamada Judith Butler, que ela diz que ninguém, ou melhor, a Simone de Beauvoir diz que a mulher não nasce mulher, ela se torna. E essa Judith Butler, ela defende que não existe uma identidade, algo determinado. E se o gênero é fluido, ela fala sobre a fluidez, então o gênero é fluido, ele pode ser o que quiser. Então, ou seja, não fica só preso em dois tipos. Algumas que defendem 7, eu falei que na semana passada que já existe aqui mais de 50 gêneros catalogados, né? Aí na internet você pesquisa. Só que há outras que dizem que existem tantos gêneros quanto pessoas. Irmãos, isso dá vazão a tanta coisa bizarra, tanta coisa, irmãos, assim, falta ter palavras para dizer. Tem pessoas que na fase adulta elas se intitulam crianças. Pesquisa na internet. Pessoas adultas se vestem como crianças, falam como crianças, agem como crianças. Pior, tem gente que acredita que é gato, que é tigre, que é cachorro. Isso é um gênero. E aí todas essas coisas bizarras vão ganhando espaço e tentando ser o quê? Imposta. Se não bastasse isso, querem obrigar nossas crianças na sala de aula a entender que elas não são o que elas são. Então entenda que essas coisas, irmãos, é uma pauta que nós precisamos entender. Por quê? Porque está chegando outubro aí, as eleições. Nós precisamos entender, irmãos, aonde nós vamos estacionar, onde vamos colocar a nossa confiança. Entenda uma coisa. A redenção do Brasil não vem pelo governo. A redenção do Brasil vem pela igreja. Amém? Nós não colocamos nossa expectativa em homens. Eu vou falar sobre política aqui em outro dia. E precisamos entender o porquê devemos direcionar o nosso voto com sabedoria. Porque aquele que compactua com o pecado torna-se pecador tanto quanto. E nós colocamos ali, não é homens, nós estamos lutando por direitos e por princípios que a palavra de Deus nos fundamenta. Então, quando eu, irmãos, coloco a minha confiança e dou o meu voto, quando dou meu voto de confiança, estou dizendo assim, ó, eu estou contigo. Então, a quem você vai filiar a sua confiança? Nós vamos falar sobre isso em outro dia. E não é em partido, não é em homem, porque tem muita gente aí rompendo a ideia, entrando numa idolatria que não faz sentido para a igreja. Então, essas coisas começam o quê? A entrar, começam de forma sorrateira. Por isso, sobre a rocha, o tema da nossa série. Para quê? Para que no momento em que essas ideias comecem a tentar entrar no seu coração, na sua mente, você esteja fundamentado e blindado mediante a palavra de Deus. Ok? Eu falei para vocês que eu vi testemunho na internet de meninas que eram pró-aborto. Elas eram de acordo com o que a Bíblia condena. Por quê? Porque alguém apareceu para ela com uma ideia tão bem estabelecida e tão sutilmente colocada que chegou a parecer que Deus também é pró.
Chega a parecer que até Deus está o quê? Concordando com aquilo. Irmãos, é muito sutil. Alguns dias atrás, e essa é uma impressão no meu espírito, nós começamos aqui a falar muito sobre a volta de Jesus, nós tocamos aqui em várias ministrações sobre isso. E na última ministração, no domingo retrasado, eu preguei sobre quem será arrebatado. E pensando sobre isso, sendo ministrado por aquilo, eu entendi um plano. Existe uma agenda no inferno. Existe um plano do diabo. Você sabe que o diabo sabe que a igreja vai ser arrebatada, né? Ou parte dela. Você sabe que ele está na Bíblia. E o Senhor virá como ladrão na noite. Ele sabe, irmão. Às vezes até está mais ciente do que é muito crente. E a gente entende que o momento da tribulação vai ser o pior momento já vivido sobre a terra. Jesus disse que a tribulação daqueles dias nunca houve antes e nunca haverá depois dias iguais nos dias da tribulação, que vai durar 7 anos. Eu, como um pré-tribulacionista, eu acredito que há uma intenção do inimigo de contaminar os salvos. Porque, segundo a palavra e a profecia de Malaquias, nem todo crente vai ser arrebatado. Nem todo salvo vai ser arrebatado. Há muitos salvos, segundo a parábola das 10 virgens, 5 vão subir, 5 vão ficar. São 10 virgens. Se a seleção fosse pecado, seriam 5 virgens e 5 fuleiras lá. Mas são 10 virgens. Porém, o que diferencia elas é o nível da unção, é a presença, é o óleo, é o azeite, que é obra do Espírito, que é caráter transformado, que são frutos evidenciados, que é de fato a manifestação de uma vida na expectativa da volta do noivo. E aí, pensando sobre isso, não é doutrina, é um pensamento, é um sentimento, é uma impressão no meu espírito. É que o inimigo, irmãos, a luta hoje é contaminar os salvos. Nunca se falou tanto sobre hipergraça, banalizando a graça. Um evangelho relativizado, uma santidade camuflada, onde tudo pode. E o que é isso? Contaminar os salvos. Para quê? Porque se o povo não está firme enquanto está tudo bem, imagina quando vier a tribulação. O que Satanás quer? Levar o máximo com ele para o inferno. Ele sabe que o destino dele já está traçado. Mas ele quer conduzir muitos. Então, o crente meia boca, o crente que não está com a lamparina cheia do azeite, é um crente, irmão, que pode receber a marca da besta para não morrer. É um crente que pode, irmãos, negociar a sua fé. Então, o que nós precisamos fazer? Quem é limpo, limpe-se mais. Então, essas ideologias, elas são tão sutis que elas contaminam. Você pode até aceitar tais elas e ser salvo, mas pode ser que você não seja arrebatado. Você pode permitir que certas coisas entrem de forma tão sutil na sua vida que parece que não tem nada a ver. Né? Eu tenho falado que hoje em dia surgiu um demônio do nada a ver. Nada a ver. Não, isso aí é religiosidade. Isso aí, deixa eu aqui com minha religiosidade e eu tenho e ser arrebatado, irmão. Deixa eu com minha religiosidade. Amém? Então, essa visão é mais do que um pensamento religioso. É um fundamento bíblico. Ir contra isso. Tem um padre, por exemplo, eu li algo sobre ele, que ele defende, não religiosamente, ele defende por meio da filosofia, ele defende por meio da história e do direito. E só para início de conversa, ideologia já é algo que não tem base, é algo que, independente dos fundamentos, isso precisa ser aceito e engolido pelas pessoas. Se a ciência for contra, se a história for contra, se tudo tiver contra, não importa, é a minha ideologia, você tem que aceitar. É sempre a atitude de impor, de obrigar as pessoas. E aí, olha só, olha a maquinação. Bem, se isso não pode ser implantado e obrigado por meio de uma ação pessoal, civil, então o que é que eles estão fazendo? Obrigando o Estado a sustentar essa visão. Aí o Estado vai e lança a lei. Lançando a lei, você é obrigado
a respeitar. Olha que coisa do cão. Aí, irmãos, nós precisamos estar atentos para quê? Para combater. Para nos posicionar. E, sobretudo, nos blindar contra essa bandeira que está sendo levantada. Então, uma ideologia, ela não se compromete com os fatos, nem com a realidade. Ela se compromete apenas com o pensamento, o seu imaginário, de seu ideológico. Ele apenas estabelece, é igual o socialismo, por exemplo. Existe o socialismo utópico, que é aquele onde os seus idealizadores acreditam e esperam que a burguesia, que os grandes, simplesmente aceitem o fato e se submetam à ideia de divisão, de equilibrar, né, a sociedade. E o estruturado é aquele onde isso é imposto, é tentado, é ser colocado de forma impositiva. Bem, tendo por base esse resumo, o que a Bíblia diz sobre isso? O que a Bíblia, irmãos, nos fundamenta sobre isso? A primeira coisa é Gênesis capítulo 1, versículo 27. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem e semelhança, homem e mulher os criou. A palavra ali, irmãos, no original, no hebraico, ela traz o significado sobre o homem como macho, como espécie, como macho, e a mulher como fêmea, ou seja, só existem dois viés, homem e mulher. Biologicamente já está estabelecido pelo o que cada um carrega. A mulher, ela tem um perfil biológico, ela tem um perfil comportamental, e isso denota o gênero. E o menino também. Embora essa ideia de gênero seja influenciável, e é isso que o inimigo quer nas escolas, dizer ao menino, olha, você está aqui, mas você não é nem homem nem mulher, você vai escolher. Aí começa a impor, induzir. Poucos anos atrás, houve, né, esqueci o nome, colocaram lá no museu lá um cara lá e submeteram as crianças a tocar o corpo e, enfim, a trazer essa precocidade para uma fase tão inocente e que nós precisamos preservar. Então, isso vai, irmãos, diretamente no coração das nossas crianças. Então, nós não podemos o quê? Concordar com isso. Eu não posso olhar para isso, querido, apenas com uma ideia de que, mas Deus é amor. Deus é amor, mas Deus também é justiça. Então, só existe o quê? 2. Deus, lá em Deuteronômio, no capítulo 22, verso 5, Deus ele proibiu os israelitas, né, de se vestirem como pessoas do sexo oposto. Deuteronômio 22, verso 5, vai dizer assim, a mulher não usará roupa de homem, nem o homem veste peculiar à mulher, porque qualquer que faz tais coisas é abominável ao Senhor teu Deus. Olha só aí já vai, né? Porque é uma inclinação, há uma tentativa de perverter aquilo que Deus estabeleceu. Então, pastor, é pecado? 1 Coríntios capítulo 6, versos 9 ao 12, diz assim, vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem sodomitas, ou homossexuais passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, e aqui ele vai o quê? Listando toda sorte de atitude e comportamento que Deus abomina. A palavra aí, talvez na sua tradução, tá, sodomita, é a palavra grega arsenokoites. Arsenokoites. É a palavra grega para sodomita. Ou, na tradução, nova versão internacional, você vai encontrar já lá homossexuais. Então isso já se coloca aqui como algo, né, contra, ou seja, é alguém que se deita com homem, com mulher. É o sodomita, homossexual. Então aqui a Bíblia está dizendo claramente que estes não herdarão o reino de Deus, porque Deus abomina. Aí no versículo 12 ele fala assim, tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é lícito, mas não me deixarei ser dominado por nenhuma delas. Então a Bíblia aqui, claramente, na Nova Aliança, está dizendo que esses que praticam tais comportamentos, atitudes, é abominável ao Senhor.
1 Timóteo, capítulo 1, versos 9 ao 10, vai dizer: também sabemos que ela não é feita para os justos, mas para os transgressores e insubordinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e irreverentes, para os que matam pai e mãe, para os homicidas, para os que praticam imoralidade sexual e os homossexuais ou sodomitas, para os sequestradores, para os mentirosos e os que juram falsamente, e para todo aquele que se opõe à sã doutrina. Está falando sobre juízo. Levítico capítulo 18, versículos 22 e 23 diz: não se deite com um homem como quem se deita com uma mulher, é repugnante. Não tenha relações sexuais com um animal, contaminando-se com ele. Mulher nenhuma se porá diante de um animal para juntar-se com ele, é depravação. E a liberalidade, esse gênero fluido, pode dar a alguém o direito de dizer: eu sou animal e vou me relacionar com o animal. Gente, vocês entendem a gravidade disso? Isso é uma pauta que hoje, presta atenção, não está anulada no Congresso, está apenas adiada. Se eu não me engano, acho que foi 2020, em novembro, que houve, né, um projeto de lei para estabelecer a ideologia de gênero como algo em que todo mundo tinha que aceitar. Aí houve uma manifestação, aí o Senado veio que recuou. Só que não anulou, só adiou. E aí essa linguagem está ganhando, está crescendo, está crescendo. É questão de tempo isso voltar para a pauta. Até porque existe, irmãos, uma agenda política que usa de tais ideias que movimentam massas para trazer o quê? Pessoa, engajamento, voto. Então, ou seja, aqui também está por trás disso uma agenda política. Nós, desde o mais novo ao mais adulto aqui, nós precisamos ter consciência disso como cristãos. Porque quando a bomba estourar e a gente não tiver feito nada, a gente vai tentar culpar, mas chega lá em outubro e a gente vota. Tem tanta coisa para vos dizer. E nós precisamos, como igreja, não estarmos, irmãos, passivos a isso, com os olhos fechados, entenebrecidos, porque o Deus deste século cegou o entendimento dos ímpios para que não lhes resplandeçam a luz do Evangelho. Sabe, querido, eu estava vindo hoje conversando com Elba, e essa ideia, esse plano de Satanás de obscurecer o entendimento dos ímpios, não é simplesmente tornar inacessível o acesso à Bíblia. Não é isso. Satanás não está, irmão, simplesmente impedindo as pessoas de conhecerem a Bíblia. Nunca se pregou o Evangelho como nos nossos dias. Você sabe, na internet, tudo que é lugar. Porém, as pessoas estão fundamentando as suas vidas em um posicionamento em que elas se tornam cada vez mais resistentes ao que você prega, ao estilo de vida que você carrega. Então, o que é isso? Ele segue o entendimento por meio de uma visão deturpada, de uma ideologia, de um pensamento. É um sofisma que instala na mente das pessoas e elas se tornam resistentes, aversas. Aí o que aqui muita gente faz? O evangelho agradável. Jesus falou: se alguém pregar outro evangelho, considere o quê? Anátema, maldito. Então a gente vai vendo aí hoje púlpitos onde as pessoas abrem para tanta coisa, para tanta legalidade, para tanto pecado. Porque é mais fácil se aliar do que repelir. Só que cuidado. Cuidado com os pregadores que só massageiam o seu ego. Cuidado com os pregadores que apenas te ensinam a viver na terra. Porque o compromisso de um verdadeiro pastor não é com que você vive aqui, é que você viva a eternidade. Amém? O compromisso do verdadeiro ministro e pregador da palavra não é, irmão, sair na boa, tá bem na fita com todo mundo. É garantir que cada um de nós, de vocês, herdem a vida eterna. Amém? Então, o confronto, sabe, essa palavra que mexe, que tira da zona de conforto, ela é necessária. E quando, irmãos, eu comecei a ver algumas coisas na internet, a internet é um termômetro. Então você pode entender muito do cenário
ali. Não é só diversão, não. Então, se você tiver um olhar crítico, um olhar bíblico e espiritual, você vai entender muita coisa. Não só vai aprender gira, bate e roda. Não vai só aprender, irmãos, as modinhas do tempo. Não, você vai entender que há uma agenda diabólica sendo disseminada. Pessoas que nem têm autoridade alguma, eu falo de autoridade teológica, para chegar lá e ensinar alguma coisa, estão fazendo. E sabe o que acontece? Uns estão aplaudindo. É verdade. Pessoas que não têm autoridade nem intelectual, só sabem compor música de depravação da mulher, que coloca, sabe, o homem, que nivela o homem por baixo, estão lá levantando uma voz de que, mas Deus é amor. Sabe de uma coisa? Um dos versículos mais gravados pela igreja está lá em João, que diz o quê? Todo mundo, 1, 2, 3 e... Agora você sabe o que está escrito em João 3,35? O mesmo capítulo. Eu vou ler para você. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Verso 16 revela o amor de Deus. O 35 revela a ira de Deus. 36? 36. Obrigado. Errei o endereço, mas não errei a casa. Está escrito. Estão entendendo? O mesmo texto que mostra um amor incondicional, mostra uma justiça irrevogável. Deus é justo. Então, irmãos, de fato, Deus ama o pecador. Deus nos ama, porque não há diferença para o que mente e para o que se prostitui. Para o que acredita que é uma mulher e para aquele que mente, que rouba, que mata. É pecado. O único pecado que não tem perdão, você sabe qual é? A blasfêmia contra o Espírito Santo. Para todos os demais, há perdão. Há perdão para o homossexual, há perdão para o mentiroso, há perdão para o prostituto, há perdão para o homicida, há perdão para toda sorte de pecado, com exceção à blasfêmia contra o Espírito Santo. Então nós precisamos entender e reconhecer que esse é o mal que Deus abomina. Olha só o que foi, irmãos, o que aconteceu em Sodoma e Gomorra, por exemplo. A Bíblia vai dizer lá em Gênesis capítulo 18 que Deus, ele chega para Abraão e fala o seguinte: será que eu vou esconder de Abraão o que eu estou prestes a fazer? Então Deus chegou para Abraão e falou assim: Abraão, é o seguinte, o clamor contra Sodoma e Gomorra chegaram até mim. E eu estou a ponto de destruir, porque são muitos os pecados e são graves. O pecado é gravíssimo de Sodoma e Gomorra. Que pecado foi esse? Isso Deus falou com Abraão no capítulo 18 de Gênesis. Gênesis 18, 20. Eu vou ler direitinho. Disse-lhe, pois, o Senhor: as acusações contra Sodoma e Gomorra são tantas e o seu pecado é gravíssimo. Aí vai desenrolando aquela ideia de Abraão com Deus: Senhor, mas se tiver o justo ali, o Senhor vai matar o justo com o ímpio? E se tiver 50, vai toda aquela conversa, aquele diálogo, né? Até que Abraão se rende realmente, derrama fogo. Mas então Deus, ele faz uma obra para que livrar Ló. Agora, como é interessante isso. A Bíblia ela vai nos narrar exatamente o que acontece. E alguns detalhes ali que a gente vai fazer a gente entender por que Deus diz que é tão grave o pecado. Olha só. No capítulo 19, Ló está lá, ele recebe o que na sua casa? 2 homens, 2 anjos. E aí, olha só, verso 5, Gênesis 19, verso 5 e 7. Vou colocar aqui. Vou lá. Chamaram Ló e lhe disseram: onde estão os homens que vieram à sua casa esta noite? Traga-os para nós aqui fora, para que tenhamos relações com eles. Ló saiu da casa, fechou a porta atrás de si e lhes disse: não, meus amigos, não façam essa perversidade. O que os homens queriam? Os homens queriam que os homens que estavam na casa de Ló saíssem para que eles tivessem relações com aqueles homens.
O pecado de Sodoma e Gomorra estava associado, irmãos, a essa depravação sexual, aonde homens se relacionavam com homens, mulheres com mulheres, e Deus chamou aquele pecado de gravíssimo. Na época de Noé, foi algo semelhante. E então, para que Deus, irmãos, decidisse exterminar uma cidade, um povo, é porque de fato o que Deus estava vendo era algo estarrecedor, algo inaceitável aos olhos de Deus. Estão dizendo que isso é um direito das pessoas. Estão dizendo que isso tem que ser ensinado na escola para dizer para Davi, machoxó, igual o pai, que ele não é menino. No outro dia ele sai da escola. Vai para outro. Porque meu filho, Deus estabeleceu, está lá, é homem. Amém? Minha filha é menina, é mulher. Ponto. Ah, pastor, então o senhor tem que ir lá brigar. Não, Deus não me chamou para brigar, Deus me chamou para ensinar. E você precisa estar fundamentado. Se um dia, irmão, engrossar a coisa e precisar, eu vou falar. Não vou me acovardar. Esses dias me chamaram aí para pregar no lugar aí. Tem essa pauta. Deixa quieto. Mas eu tinha duas escolhas, aceitar ou recuar. Me alertaram sobre algumas coisas, mas eu falei assim, sabe? Mais cedo ou mais tarde, isso vai acontecer. E eu não quero ser lembrado por aquele que recuou, e sim por aquele que construiu um legado. É lógico que Deus é o Deus da sabedoria. É um Deus que ensina, é um Deus que convence o homem. E eu não tenho a responsabilidade de mudar ninguém. Você não tem a responsabilidade de mudar. Você tem a responsabilidade com você mesmo, porque a salvação é individual. Então, queridos, é pecado. Deus abomina. E nós, como igreja, precisamos estar contra isso. E para a gente encerrar, abra aí Romanos, capítulo 1. A partir do versículo 20 ao 32. Romanos 1, do 20 ao 32. Diz assim: porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança de imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Por isso também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. Pois estes mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Por isso Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. E semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns com os outros, homens com homens, cometendo torpeza, recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Estando cheios de toda a iniquidade, fornicação, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, difamadores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo o juízo de Deus, que são dignos de morte, os que tais praticam, não somente as fazem, mas também se agradam dos que as praticam. Deus entregou
Deus, irmão, estabeleceu o princípio, mas pela resistência, Deus deixou o homem, Deus soltou a rédea, falou assim, agora então, que a tua carnalidade te governe. E essas pessoas, elas, conhecendo o juízo de Deus, que são dignos de morte, os que tais praticam, não somente as fazem, mas também se agradam dos que a praticam. Por se aumentar a iniquidade, o amor de muitos, mas não é um amor ao próximo, é um amor a Deus. O temor, irmãos, o respeito. Poucos dias saiu aí umas imagens da parada gay, as pessoas usando a imagem de Jesus, as pessoas, irmãos, levantando o nome de Deus, como se ele estivesse ali no meio daquela festa, daquela comemoração, daquele palco de pecado. As pessoas perderam o temor. Mas elas sabem que há um Deus. Só que elas inverteram. Olha o que a Bíblia está dizendo. Elas mudaram a imagem de um Deus incorruptível em semelhança de aves, de quadrúpedes, ou seja, estão nivelando Deus por baixo. Estão tentando nivelar Deus, que é soberano, imutável, irrepreensível, de um Deus que não falha, e nivelando Deus o quê? Por baixo. É um Deus que aceita, é um Deus que tolera, é um Deus que é inclusivo, é um Deus que na boca de muitos é até homossexual. Eu já ouvi eles falando em cima de palanques que Jesus é trans. Misericórdia. Eu creio que isso não pode produzir em nós nenhum discurso de ódio. Às vezes há pessoas religiosas que acabam passando o limite e da palavra. Mas, irmãos, nós precisamos reconhecer quem é Deus e não defender simplesmente a Deus, porque não precisa defender Deus, ele é soberano. Mas nos posicionar contra isso, porque isso é real. Talvez não chegou na sua escola, talvez não chegou na sua família, mas é possível que chegue. Então, vamos, como igreja, nos colocar na brecha. Amém? Então, diga não à ideologia de gênero. Não devemos aceitar, concordar, porque a Bíblia diz que é uma afronta ao nosso Deus. Vamos orar?